Projeto que transforma secretarias de desenvolvimento regional em agências recebe parecer favorável da Comissão de Trabalho. Comissão de Finanças adia a votação das MPs que tratam da jornada de trabalho e do banco de horas dos servidores da segurança pública. Deputados aprovam em plenário o projeto que concede gratuidade a ambulâncias nas travessias de ferry-boat. E mais a reta final do processo de seleção das organizações inscritas na 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Agora no Notícias da Semana. O projeto que transforma as secretarias de desenvolvimento regional em agências está pronto para ir a plenário. A matéria passou esta semana pela última comissão permanente, antes da votação final. Deputados da Comissão de Trabalho aprovaram a matéria sem alterações. Quem acompanhou a votação foi a repórter Denise Félix. O projeto foi relatado pelo deputado G. Kuhlmann, do PSD. O parlamentar deu parecer favorável à matéria, votando pelo texto original, da mesma forma como foi enviado pelo governo do estado. O texto, que transforma as secretarias em agências de desenvolvimento regional, prevê a extinção de 242 cargos, que não chegaram a ser nomeados este ano. A matéria também prevê a extinção da Secretaria da Grande Florianópolis. Existiam alguns parlamentares que entendiam da necessidade de fazer a extinção por total das SDRs, outros entendiam da necessidade de aumentar a estrutura da SDR e nós acabamos mantendo o parecer que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Finanças e também o texto original por parte do Governo do Estado no sentido de reduzir alguma estrutura de cargos comissionados da SDR sem tirar a grande atribuição que ela tem de fazer a política de articulação regional. Por isso, o nosso parecer foi pela manutenção do texto original, mantendo assim aquilo que já vinha sendo aprovado nas demais comissões, permitindo agora então que a matéria possa caminhar para o plenário e ser aprovada pelos 40 parlamentares. A Comissão de Trabalho aprovou outros 2 projetos. Um deles, relatado por Ismael dos Santos, do PSD, cria a política de qualificação do servidor público estadual para treinamento e habilitação em língua de sinais. O objetivo é assegurar aos surdos o direito de serem atendidos nas repartições públicas do estado. A outra matéria aprovada regulamenta o trabalho dos agentes temporários no Corpo de Bombeiros Militar e na Polícia Militar. Com a aprovação do projeto, os contratados temporariamente nessas 2 corporações estarão sujeitos ao regulamento disciplinar e às leis penais militares. Agora, para o verão, é necessário um contingente melhor para atender às necessidades, principalmente na região litorânea. E esse projeto, então, permite ao Poder Executivo exigir o respeito às determinações que são impostas nessas corporações. Já na Comissão de Finanças e Tributação, a discussão girou em torno das medidas provisórias que tratam da jornada de trabalho dos servidores da segurança pública. As matérias, no entanto, não chegaram a ser votadas. Parlamentares do colegiado receberam mais uma semana para analisar as emendas acatadas. O presidente da comissão e relator das MPs 201, 202 e 203, deputado estadual do PSDB Marcos Vieira, apresentou o relatório favorável para as 3 medidas. Foram apresentadas 70 emendas ao texto, mas ele acatou apenas aquelas vindas do Executivo e rejeitou as dos parlamentares. Na condição de relator, juntamente com o líder do governo, nós encaminhamos ao Poder Executivo Estadual todas as emendas que deram entrada com referência às 3 medidas provisórias, que foram um total de 70 emendas. E dessas emendas, algumas foram aproveitadas, dando nova redação. Algumas na medida provisória do Instituto Geral de Perícia, que é 201, na Polícia Militar e Bombeiro Militar, que é 202, Polícia Civil, que é a medida provisória 203. Fiz o relatório e voto, rejeitando as emendas de origem parlamentar e de bancada, e acatei as emendas apresentadas pelo líder do governo, vindo, evidentemente, do chefe da Casa Civil, em 3 ofícios anexados às 3 medidas provisórias. A votação dessas MPs na Comissão de Finanças e Tributação deve acontecer apenas no próximo encontro, no dia 11 de novembro, já que foi concedido vistas coletivas aos parlamentares. As medidas provisórias 201, 202 e 203 de 2015 são de autoria do governo do estado. Elas alteram diretamente questões relacionadas ao cumprimento da jornada de trabalho, indenização e banco de horas de policiais militares, civis, bombeiros e técnicos do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Profissionais dessas categorias acompanharam a reunião no parlamento.
Parlamentares da Comissão de Saúde debateram esta semana o projeto de lei que trata da presença de doulas durante os partos hospitalares. Diversos profissionais vieram à Assembleia defender a proposta. Além de fisioterapeuta, Gabriela já atua como doula há 8 anos. Para ela, ainda existe muita falta de informação sobre o trabalho que as doulas realizam com as mulheres na hora do parto. Muita gente acha que a função da doula é como a função da parteira e não é isso. Na verdade, nosso trabalho é cuidar da mulher, é dar apoio emocional e físico, né? Então, através de exercícios, massagem, respiração, apoio mesmo emocional, né? De incentivar a mulher naquele momento mais difícil do parto. Então, a gente não tem nenhuma função técnica, uma doula não tem função de enfermeira, de médico, inclusive não tem como se meter, digamos assim, no que o médico está fazendo, no que a enfermeira está fazendo. O nosso foco é a mulher e o bebê. Na reunião da Comissão de Saúde sobre o PL que obriga hospitais e maternidades das redes pública e privada do Estado a permitir a presença das doulas durante o processo de parto, quando assim solicitado pela mãe, Gabriela representou as doulas catarinenses e defendeu a proposta. O trabalho das doulas sempre existiu, né? Então é o resgatar esse cuidado, essa experiência das mulheres, né? Repassar isso. E esse apoio tem evidências científicas muito sólidas mostrando que tem muitos benefícios para as mulheres e para os bebês. Ao lado dela, no plenarinho do Legislativo, mães e pais defensores das doulas trouxeram os filhos e acompanharam a discussão. Também marcaram presença representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da Associação Catarinense de Medicina, além de associações de hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado. Zélia é do Hospital Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul. De acordo com ela, a entidade não é contrária à proposta, mas ainda tem dúvidas em relação ao projeto. As doulas vão fazer o trabalho como voluntário, porque a própria legislação já proíbe qualquer tipo de cobrança de pacientes atendidos pelo SUS. Isso é uma das grandes preocupações. Mesmo nos planos de saúde, como vai ser a regulamentação desse pagamento? Temos a preocupação também, vínculo trabalhista, como vai ser esse profissional dentro do hospital, qual o vínculo que vai ter. Para a deputada do PT, Ana Paula Lima, presidente da Comissão de Saúde e relatora do projeto, escutar as diversas posições é fundamental. Favorável ao PL, a parlamentar acredita na legitimidade da proposta, que tem trazido bons resultados em partos fisiológicos. A gente percebe que nos hospitais do estado de Santa Catarina e do Brasil, a mulher, quando vai ganhar o seu filho, ela não tem essa segurança emocional, esse controle emocional, essa ansiedade exacerbada, e o papel da doula é esse, favorecer nesse processo de nascimento essa segurança, essa futura mamãe. A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rose Bartuszewski, esteve na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre a instituição. Ela veio conversar com os deputados da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presença da presidente da Fundação foi solicitada para abordar 2 temas principais: investimentos na estrutura física e contratação de profissionais nas entidades. Ela abriu a participação falando sobre os investimentos. Para o ano que vem, Rose disse que a Fundação deve construir um polo onde vão se concentrar a maioria dos centros de atendimento. A obra, de R$6 milhões, já foi liberada pelo governo do estado. Já quanto à contratação de profissionais para as entidades, a explicação é que será mantido para 2016 o modelo ACT, de caráter temporário, mas foi questionada pela prorrogação da validade do último concurso público da educação especial. Nós temos um concurso em vigência, que foi realizado, que no mês de abril ele completa 2 anos. O grande pedido da sociedade é que seja prorrogado e com certeza absoluta nós estaremos junto com as entidades afins do governo do estado tratando sobre isso, mas não vemos problema nenhum de ser prorrogado por mais 2 anos para a gente se melhorar as condições econômicas do nosso Brasil, e não é diferente aqui em Santa Catarina, a gente possa estar contratando mais pessoas além desses 264 que foram efetivados. A deputada Luciane Carminati, do PT, que solicitou a presença da presidente na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fez diversos questionamentos, entre eles sobre prorrogação do concurso, convênios e números de efetivos
bem abaixo do de profissionais temporários. É um descumprimento legal, porque a Constituição Federal é muito clara nas hipóteses em que se deve contratar temporariamente. A minha preocupação vai além disso. Quando se anuncia em relação aos convênios, nós temos exemplos de vários convênios no Estado. Os convênios atrasam e são repassados em valores menores. Se nós tivermos convênios nas APAES e não mais a forma de contratação como é hoje, provavelmente os presidentes das APAES serão obrigados, mesmo que não queiram, serão obrigados a contratar profissionais com habilitação menor para pagar menos. Eu diria que isso fere frontalmente a qualidade da educação que está sendo ofertada pelos profissionais que se habilitam. Nós vamos formular um documento à direção da Fundação Catarinense de Educação Especial com algumas questões ainda pendentes que precisam de esclarecimento. Eu tenho certeza que com essa ação que a comissão faz, nós vamos contribuir também para a melhoria do atendimento em todas as APAES catarinenses. Na comissão, os deputados também fizeram deliberações. O projeto de lei que cria a Semana Estadual de Prevenção a Deficiências, de 21 a 28 de agosto, foi apensado à matéria que cria o Dia Estadual de Prevenção a Deficiências. A aprovação foi unânime entre os parlamentares. Ainda no âmbito da comissão, os deputados discutiram o papel dos cuidadores terapêuticos. Os detalhes do encontro você confere depois do intervalo. Notícias volta já. O papel dos cuidadores terapêuticos foi tema de um encontro promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo e o Instituto Guga Kirten. Esses profissionais são responsáveis pelos cuidados de pessoas com algum tipo de deficiência. Na plateia estavam cuidadores terapêuticos formados pelo Instituto Guga Kirten. Capacitar esses profissionais é um dos programas desenvolvidos pela entidade que já faz esse trabalho há 5 anos. Um cuidador terapêutico pode atuar com idosos ou também com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Para a presidente do Instituto, Alice Kirten, mãe do tenista Gustavo Kirten, uma missão que exige sensibilidade, bom senso e envolvimento não só com o paciente, mas com toda a família. É um trabalho que exige uma paciência muito grande, porque você tem que ser muitas vezes mediador de muitas situações, né? Porque você é uma pessoa de fora que vai criar uma relação de amizade, de afeto muito grande com aquela pessoa, mas tem toda uma família por trás também, né? E muitas vezes a família é composta por vários membros que não pensam igual. Então, além de todo o conhecimento teórico que você tem que ter, tem o bom senso da prática que tem que fazer uma mediação de todos esses fatores, que é uma realidade, né? Uma das palestras do encontro discutiu as tantas dimensões do cuidado. A dimensão do cuidado saiu da esfera da família e foi para a esfera privada. Então, com isso, assim, surgem as clínicas de cuidado, né, que a gente chamava de clínica de repouso, né, antes, e os cuidadores privados. E a ideia é poder, assim, que essas pessoas entendam assim, a importância do trabalho deles, né? Especialmente assim, é um trabalho muito pesado, então assim, se sentir motivado, né, se sentir reconhecido, valorizado. O deputado do PSD e presidente da comissão, José Ney Ascari, destacou a importância dos cuidadores terapêuticos, que preparam o paciente para viver em sociedade. Ele também falou sobre a parceria que o Instituto Guga Kirten tem com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós estamos encerrando as atividades agora no mês de novembro, referentes a 2015, reunindo nos eventos promovidos pela comissão com apoio de todo o Parlamento catarinense, em parceria com as entidades, estamos reunindo nada mais, nada menos do que 16 mil pessoas. É uma ação muito forte que deu resultado em função de parcerias importantes como esta, celebrada com o Instituto Guga Kirten. Já no plenário da Assembleia, os deputados aprovaram um projeto que garante passagem livre às ambulâncias nos chamados ferryboats. A matéria é de autoria do deputado Jean Kuma, do PSD. Muitas vezes, as ambulâncias precisam fazer o transporte de pacientes de uma localidade a outra, pela dificuldade de atendimento ou falta de algum serviço público de saúde onde a pessoa reside.
Em alguns casos, nesses deslocamentos, o motorista precisa atravessar de uma margem a outra de um rio ou canal marítimo. Aí fica a dúvida, ele deve ou não pagar pela travessia? Pensando em acabar com as discussões em torno da questão, o deputado Jean Kuhlmann, do PSD, apresentou um projeto de lei aprovado em plenário pelos parlamentares. A matéria torna gratuita a travessia em ferry-boats ou balsas para ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros e de outros veículos das unidades de saúde pública que transportam pacientes. Caso o projeto seja sancionado pelo governador, as empresas concessionárias do serviço em todo o estado deverão ceder as vagas necessárias para este tipo de transporte. Para manter a agilidade no serviço, para não ter nenhum transtorno no momento onde as pessoas mais têm urgência, mais têm a emergência e a necessidade de um atendimento com qualidade, é que nós fizemos esse projeto de lei justamente para não houver mais nenhum tipo de dúvida. Ou seja, através da aprovação dessa matéria, existe agora um respaldo para que não haja dúvida nenhuma de que esse caso tem que haver sim a isenção e o atendimento com qualidade, que é um atendimento emergencial. Depois do Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa aderiu oficialmente à campanha Novembro Azul. A iniciativa é mundial e visa conscientizar os homens sobre a importância do exame periódico como forma de prevenção. Só no Brasil são feitos aproximadamente 69 mil diagnósticos de câncer de próstata por ano. E para conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico da doença, entidades médicas de todo o mundo promovem a campanha Novembro Azul. O movimento surgiu na Austrália há 12 anos, no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, em 17 de novembro. A Assembleia Legislativa aderiu à campanha, instalando lâmpadas azuis no hall e corredores. Durante a sessão, o deputado Neodi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre a campanha. Ele é autor de um projeto de lei que propõe a criação de ações e estratégias de conscientização sobre a saúde do homem e estímulo a atitudes preventivas em Santa Catarina. O projeto foi aprovado em plenário pelos parlamentares, mas vetado pelo governador. O deputado falou sobre a importância de incentivar medidas como a manutenção de hábitos saudáveis e a realização periódica de exames. A Sociedade Brasileira de Urologia destaca que o exame é recomendado a partir dos 50 anos de idade, ou até antes para quem tem histórico familiar e para homens afrodescendentes que têm maior propensão à doença. Hoje, os casos de câncer de próstata são descobertos tarde, porque o exame de rotina que envolve um toque retal não é feito pela maioria dos homens por puro preconceito. E o pior é que a doença não apresenta sintomas na fase inicial. Sem o exame, fica difícil fazer o diagnóstico. O deputado Neodi Sareta defende a realização de campanhas educativas em locais como escolas, asilos, empresas, presídios e hospitais, para alertar sobre o alto índice de câncer de próstata no país e divulgar as formas de prevenção e a importância de realizar exames periódicos. O parlamentar pediu que os deputados reconsiderem a decisão do governador para que o parlamento promulgue o projeto que pode se tornar um marco no estado durante o Novembro Azul. Programas públicos incentivam mudança comportamental e, por isso, nós defendemos a criação de campanhas educativas para reduzir o preconceito e a resistência dos homens ao tratamento preventivo. Lembrando sempre que investir na prevenção custa menos do que gastar com tratamentos. Fazer um exame é mais barato que uma cirurgia. A prevenção pode sim salvar vidas. Falando em prevenção ao câncer, a deputada Ana Paula Lima, do PT, fez um balanço da audiência pública que discutiu a liberação do medicamento experimental que promete combater a doença. O encontro aconteceu na capital federal. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a deputada Ana Paula Lima, do PT, participou em Brasília de uma audiência pública sobre a fosfoetanolamina sintética, substância usada por alguns pacientes como tratamento alternativo para o câncer. A reunião, realizada no Senado Federal, reuniu políticos, representantes do Ministério da Saúde, médicos, pesquisadores, advogados e também portadores da doença que utilizam a droga experimental.
todos que tomaram, eu digo exemplos inclusive da minha cidade, amigos meus que tomam essa substância, que estavam inclusive já pelos prognósticos, já estariam mortos, estão tomando essa substância e estão vivendo com muita tranquilidade. Eles são os exemplos vivos que essa substância tem tido um efeito, pelo menos nesses casos, uma sobrevivência um pouco maior e de uma forma mais tranquila. Ouvimos depoimentos também de outras pessoas que moram em São Paulo, de uma psicóloga que teve câncer de mama, com metástase nos seus ossos, que estava usando cadeira de rodas e bengalas, e quando começou a tomar essa substância, não está mais utilizando tanto da cadeira de rodas quanto da bengala. Isso é formidável, eu acho que é uma esperança. A fosfetanolamina foi sintetizada há cerca de 20 anos por um grupo de pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Produzida no formato de cápsulas para a ingestão oral, ficou conhecida como pílula do câncer, pela suposta capacidade de destruir tumores malignos. O problema é que a substância não passou oficialmente pelas etapas de pesquisa exigidas pela legislação, que prevê a realização de uma série de estudos antes que um medicamento possa ser utilizado por seres humanos. Sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a produção e a distribuição do medicamento foram proibidas. Desde então, pacientes que tinham conhecimento dos estudos têm entrado na Justiça para obter a substância. Após a audiência pública, o Ministério da Saúde afirmou que vai criar um grupo de trabalho para analisar a eficácia e a segurança da droga. A Anvisa, num prazo de 60 dias, oportunizou também os pesquisadores a fazer o registro dessa substância e também os estudos necessários, que são o quê? Agora fazer testes com pessoas, né, e também com animais e com pessoas sobre a eficácia desse produto no tratamento do câncer. E veja ainda hoje, processo de seleção das empresas e entidades inscritas na 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia está na reta final. É o que você vai ver depois do intervalo. Notícias da semana. Volta já. O Ministério Público de Santa Catarina acaba de criar uma campanha para combater a negligência contra crianças e adolescentes dentro das próprias famílias, Jucinei. A iniciativa está baseada no número de denúncias recebidas. Só no primeiro semestre deste ano, Cláudia, foram 32 mil ligações de todo o país para o Disque 100 que trata desses casos. Veja na reportagem de Tiago Toscani. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. O mal-estar que o diálogo entre pai e mãe causa é justamente o objetivo da campanha que o Ministério Público do Estado lançou recentemente para falar da negligência contra crianças e adolescentes. Um crime bem mais comum do que se imagina. As mais comuns são a negligência educacional, quer dizer, não encaminhar o filho para a escola, não matricular o filho, não fazer acompanhamento de notas, né, para que o filho efetivamente estude. A emocional, que quer dizer que poderia ser dividida na questão da permissividade, né, na falta do carinho e na falta da autoridade, quer dizer, do não dizer não. Né? Isso também traz consequências muito gravosas. E a questão da violência, da negligência física, né? Que é a questão de não alimentar corretamente, não tomar os cuidados de higiene, entre outros. A ideia é mostrar que o descaso de pais e mães em diferentes situações pode significar problemas maiores no futuro do filho, pode ser a porta de entrada para outros tipos de violência, como a física, a sexual ou até mesmo o tráfico de drogas. O assunto, segundo o promotor, precisa ser tratado com mais clareza na sociedade. Em Santa Catarina, um número bastante expressivo das denúncias feitas ao Disque 100 tem relação com a negligência. Pelo que foi constatado, existe um número muito grande de denúncias que são feitas, cerca de 35% de denúncias, né, relativas a esse tipo de fato. A campanha tem anúncios em TVs e rádios e também em materiais impressos. Mas, além disso, é preciso que cada pessoa faça a sua parte, denunciando possíveis casos de negligência.
A denúncia pode ser anônima, se a pessoa quiser se identificar não tem problema, mas ele pode fazer de forma anônima. E o mais importante é que essa denúncia ela vai chegar muito rápido até as autoridades. Em menos de 24 horas, ela já é encaminhada para o promotor de justiça, para o conselho tutelar e, eventualmente, se for um fato mais grave que caracterize crime, para a delegacia de polícia. O processo de seleção das empresas e entidades inscritas na 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia está na reta final. Os cases inscritos já foram submetidos ao processo de consulta popular, onde os cidadãos puderam opinar e dar sugestões sobre o trabalho desenvolvido por essas organizações. O foco agora é a avaliação dos processos pelos integrantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social que organiza o prêmio. Veja na reportagem de Maria Helena Salles. Durante a reunião, os integrantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social analisaram os pareceres sobre a documentação apresentada pelos inscritos, que incluem, entre outras exigências, um balanço socioambiental. 100 empresas e entidades com fins não econômicos se inscreveram para esta 5ª edição do prêmio, que foi criado por uma lei estadual. Pelo 5º ano consecutivo, a Assembleia Legislativa, em parceria com outras 15 instituições, concede certificações e troféus para projetos que visam o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. A previsão é que até o dia 16 a comissão tenha definido quem irá receber a certificação de responsabilidade social, entregue a todas as empresas e entidades inscritas que cumprem as exigências do edital. Depois, entre todos os certificados, a comissão define quem vai receber os 8 troféus Responsabilidade Social Destaque SC. Essa seleção deve ocorrer na 2ª quinzena do mês. Nós faremos toda uma análise quantitativa e qualitativa dos balanços socioambientais e, a partir disso, então, nós teremos a divulgação das empresas e entidades que receberão o troféu em 2015. Este ano, o Prêmio de Responsabilidade Social abriu inscrições também para empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 se inscreveram, mas elas não disputam troféus, se candidataram apenas à certificação. A sessão especial para entrega da premiação está marcada para dezembro. Nós temos a definição da sessão, que vai fazer todo esse reconhecimento, agendada para o dia 9 de dezembro. E nos próximos dias, então, nós estaremos fazendo a divulgação para toda a sociedade catarinense das empresas e instituições que este ano serão agraciadas com o troféu e o certificado de responsabilidade social. E a edição de hoje termina destacando a passagem dos 170 anos da visita da família imperial a Santo Amaro da Imperatriz. A data foi lembrada na Assembleia durante uma sessão especial proposta pelo deputado Jean Loureiro, do PMDB. No hall da Assembleia Legislativa foram montadas 2 exposições fotográficas. A linha histórica de Caldas da Imperatriz, do colecionador Juliano Souza da Silva, e as águas de Santo Amaro da Imperatriz, da fotógrafa Mariana Costa. No plenário, o parlamento catarinense promoveu a sessão especial para marcar a data tão festejada. Há 170 anos, em outubro de 1845, Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina fizeram uma visita ao município, que proporcionou um grande impulso econômico e turístico para a região. A visita foi tão marcante para a história de Santo Amaro que os moradores resolveram mudar o nome da localidade onde brotavam as águas termais, de Colônia de Santana para Caldas da Imperatriz, considerada a primeira estância termal do Brasil. A estância hidromineral Caldas da Imperatriz, onde temos o Hotel Caldas, que é um hotel construído em 1845 pela coroa da época, representa o maior patrimônio histórico do município e onde está as águas termais, segundo as melhores águas termais do mundo. A Sociedade Musical e Cultural Santo Amaro participou da cerimônia para execução dos hinos. Representantes de vários segmentos da comunidade de Santo Amaro da Imperatriz compareceram ao plenário para acompanhar de perto as homenagens. A sessão foi presidida pelo deputado Jean Loureiro, do PMDB, que propôs a realização da cerimônia aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Ele homenageou o prefeito do município, Sandro Carlos Vidal, e também o atual e os ex-diretores da Hidrocaldas, a Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz.
Em seguida, o parlamento catarinense fez a entrega de certificados a outras personalidades e entidades pelo trabalho e contribuição ao fortalecimento do município através da preservação da estância hidromineral. O município vive em função disso, principalmente das questões das águas termais, que foram descobertas pela família imperial, e que hoje, na verdade, a gente tem tratado a nossa água com muita propriedade, né? Porque é uma água que é considerada uma das melhores águas do mundo, né? Recentemente foi feito um estudo científico das nossas águas e comprova que realmente ela não é uma saúde alternativa, e sim uma saúde curativa, e que isso, na verdade, tem trazido turistas e pessoas para se tratarem nossa água de toda a região do Brasil e também do exterior também. Após as homenagens do parlamento, o diretor-presidente da Hidrocaldas, Ricardo Costa, entregou ao deputado Jean Loureiro o selo comemorativo dos 170 anos da visita imperial. E o professor e historiador José Carlos Petri promoveu o lançamento do livro de autoria dele, Caldas da Imperatriz, 170 anos de história, que traz uma série de documentos e imagens inéditas sobre o fato histórico e a região. A família real ela se interessou bastante, pois as fontes de Caldas da Imperatriz eram uma solução para a saúde pública na época. E ele tinha exatamente essa função, onde as pessoas precisavam e careciam de uma recuperação na saúde. Não tinha muitos recursos, então logo Caldas passa a ser a grande solução para a província. O deputado Jean Loureiro, que também é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, destacou a importância da homenagem. A minha proposição vem ao encontro da tradição que Santo Amaro da Imperatriz tem, por ser uma cidade histórica e ter essa característica da vinda da família real há 170 anos, né? Uma vinda que veio a cavalo do Rio de Janeiro até Caldas da Imperatriz, e hoje está sediado ali um hotel com águas termais, que é uma referência ambiental e turística para Santo Amaro da Imperatriz, a Grande Florianópolis e todo o estado de Santa Catarina. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.